Fala aí galera, aqui é a Lady Greta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Queen Mustafa. E hoje eu vim aqui trazer uma experiência muito ruim que aconteceu comigo. Como eu meio que também dei uma pausa no conteúdo de Star Wars e ontem eu postei um vídeo sobre os eventos, hoje eu quis postar uma coisa pessoal, meio que uma história que eu acho que a galera, muita gente vai se identificar ou muita gente vai começar a ter mais cuidado, né? Eu quero, antes de contar a história, pedir para que vocês se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, deem like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos, falem lá, eu tenho uma mana que tá fazendo um canal, começando um canal, tá? Pra gente chegar a 100 inscritos e é isso aí. Eu já peço desculpas pela iluminação ruim, eu vou tentar arrumar no editor, que eu tô com um editor bem ruim, mas tudo bem, né? E a coisa é meio, tipo, improvisada por enquanto, né? Mais tarde eu pretendo arrumar isso aí. Então vamos lá. O ano era 2017, eu tinha conhecido já Star Wars há muito tempo, eu tava preparando meu cosplay do Anakin. E aí eu tava bem engajada nos grupos de DM de Star Wars. Inclusive eu estava no grupo Jedizinhos, estou ainda no grupo Jedizinhos, que é da Yuki, da Shirokyutsu, né? Ela quem bota gente, tira gente de lá. E eu comecei eu tava olhando pelo Face, seguindo algumas páginas de Star Wars, e em uma dessas páginas apareceu um print de um usuário, tá? De um UFC. E aí eu achei o tweet tão legal que eu comecei a seguir. Eu não vou falar o user aqui, porque eu não quero explanar. Mas assim, as pessoas que me acompanhavam na época e sabiam de muita coisa, elas talvez vão olhar esse vídeo e elas vão saber quem era a pessoa e talvez me reconheçam. Eu espero que não. Eu espero que não. O que aconteceu foi o seguinte, tá? Eu comecei a seguir esse FC e um mês depois esse FC começou a me seguir. A gente começou a conversar pela DM, ele começou a contar um pouco da vida dele e eu comecei a contar um pouco da minha vida pra ele. Aí ele pediu uma foto minha, eu mandei uma foto minha, ele me mandou uma foto dele e nessa foto ele tava num evento com cosplay de Capitão América junto com 3 pessoas. E eu fiquei legal, tipo, da hora, ele é cosplayer também. Ele disse quem era cosplayer, quem muitas vezes já tinha vindo em eventos aqui do sul, que provavelmente ele já tinha me visto em algum evento. E foi falando e conversando e tal comigo. E eu conversando com ele e tudo mais, a gente batendo um papo. E eu comecei a me pegar emocionalmente nele porque ele me dava uma atenção que eu não recebia. E aí a gente começou a conversar e aí ele me deu a URL dele no Tumblr pra gente conversar no Tumblr. Beleza, a gente começou a conversar no Tumblr. E ele começou a falar que ele gostava de uma pessoa que coincidentemente ela era minha fave do Twitter e eu era a fave dela no Twitter também. E aí ele chegou e começou a conversar comigo. A gente começou a conversar e disse que ele gostava muito dessa pessoa, só que essa pessoa esnobava muito ele e tudo mais. E por isso ele tava muito mal por causa disso. Ele sumiu durante um mês, dizendo que ele tava na aeronáutica, que na época ele dizia que ele tava trabalhando na aeronáutica e tudo mais. E aí beleza. E aí eu comecei a me ligar que eu estava apaixonada nele. E aí a gente começou a conversar de novo. E ele começou a dizer assim, que a menina tinha dado um pé nele. Quem tinha se declarado, a menina tinha dado um pé nele. E que ele não sabia o que fazer da vida dele e tudo mais. E começou a falar. E aí eu cheguei pra ele, às vezes tem magos que vêm pra bem e tudo mais. Tentando dar um jeito de aumentar a estima dele. E eu cheguei e acabei me declarando pra ele que eu gostava dele. E ele acabou se declarando que ele gostava de mim. E a gente começou a namorar no dia 12 de junho de 2017. Só que daí a gente teve recorrentes brigas porque ele marcava de vir e ele não vinha. Ele queria que eu fosse aquelas namoradas ciumenta e eu não sou assim. E só que às vezes pra agradar ele eu fingia que eu era.
menina tola. E aí ficou assim, né? Aí depois de um tempo ele começou a me mandar áudio no Messenger e tudo mais, porque daí ele também tinha Facebook e tudo mais. Só que tudo estourou quando ele chegou pra mim e disse que ele tinha contado pra essa Fave que a gente tava namorando, eu e ele, e que ela não tinha aceitado muito bem, que ela tava falando mal de mim, que ela tava torcendo pra dar errado, que não sei o que ela tava dizendo que amava ele e tudo mais. E ele saiu me dizendo que não, que ele não amava mais ela, por causa que ela esnobava ele e ele não gostava disso. E aí tá, beleza. Só que eu não dei muita bola pra isso e eu, tipo, interagia nos tweets dela. Só que do nada ela parou de interagir nos meus tweets. E aí eu estranhei e fiquei chateada, mas não dei tanta bola. E aí ele veio de novo falando que ela tinha falado mal de mim e tudo mais, que ela tava falando horrores de mim pra ele. E aí a gente tava num outro grupo que não era da Yuki, era de uma outra moça. E essa moça, não sei se ela me tirou do grupo ou se ela excluiu o grupo no total e fez um novo, tá? Eu não sei. Eu sei que eu não estava mais nesse grupo. E ele disse que essa menina que era dona desse grupo era a ex-namorada dele e que ele tinha terminado com ela por causa que ela não aguentava a rotina dele na aeronáutica. E eu, tá, beleza. E aí, só que com medo de ser atacada no meu antigo usuário, eu peguei e bloqueei a minha Fave. Porque eu fiquei com medo que ela viesse me atacar. Porque ele disse que ele teve uma discussão com ela. E aí eu fiquei sabendo pela Yuki que ela tinha tirado um print do meu perfil, postado no perfil dela, falando, ai, ela me bloqueou, ai, grandes bosta, não tô nem ligando, pegou e botou assim, sabe? E tinha várias replies dela depois embaixo falando que ela não tava nem ligando e não sei o que, sabe? Eu acho que ela estava ligando, mas tudo bem. E aí, eu não queria chegar nesse extremo. Eu confesso que muitas vezes eu penso em ir lá e desbloquear ela. Mas eu fico com medo. Eu fico com muito medo. E aí, o que acontece? Eu peguei e troquei todo o meu user, meu nome, minha bio, meu fixado, minha header, meu icon. Eu mudei tudo, tá? Eu mudei tudo pra ela não me reconhecer e ninguém mais me reconhecer, tá? E ele fez a mesma coisa. Ele excluiu o Twitter dele e tinha feito outro. Beleza. Só que ele não mexia mais no Twitter mas eu mexia recorrente. Só que daí a gente continuou tendo brigas, porque eu cobrava dele áudios e tudo mais, e a minha mãe cobrava que ele nunca tava aqui. Que ele marcava de vir junho, ele não veio, ele marcou agosto e ele não veio. E aí a minha mãe começou a dizer que ele era um fake e eu não queria aceitar, porque ele era uma pessoa que ele me dava algo no meu emocional que eu não tinha. Então meio que eu ficava, tipo, muito, sabe, apegada nele. E eu não aceitava que ninguém falasse dele. E aí, trouxa, fazendo papel de trouxa, né? E aí beleza, eu deixei assim. Então eu continuei continuando namorando e tudo mais. E aí chegou mais ou menos eu entrei pra minha religião e tudo mais. Ele passou acho que um mês fora das redes sociais. E aí um dia ele voltou. E aí uma amiga minha do curso técnico disse que queria conhecer o irmão dele, porque ele tinha me mandado uma foto do irmão dele e o irmão dele era muito bonito. E ela achou ele lindo e queria, tipo, conversar com ele. E aí eles foram conversar no Face. Só que eu não lembro se foi agosto ou setembro. Eu não lembro muito bem. Eu lembro que daí eles foram conversar. E a minha amiga estranhou que quando o meu namorado tava falando comigo, o irmão dele não respondia a ela. E quando o irmão dele tava respondendo ela, o meu namorado não estava me respondendo. E aí ela pegou a foto dele, do perfil do meu namorado e do irmão dele e pesquisou no Google, porque tem pesquisa por imagem.
E descobrimos que, na verdade, a foto de perfil do irmão Danny, na verdade, era uma foto de um modelo australiano do Pinterest. E o Danny era de um modelo alemão. E eu comecei a pegar todas as fotos dele. E a única que era real era aquela primeira foto que ele me mandou de Capitão América e as outras pessoas em volta. E uma outra também de Deadpool e uma outra de Obi-Wan. E sempre uma das meninas estava nas fotos. Era sempre uma das meninas estava naquelas fotos. E eu não quis aceitar, de início eu aceitei com ela, mas eu demorei bastante pra aceitar. Mas eu fui lá e enfrentei ele, confrontei ele. E ele começou a dizer, não, porque tu tá me ofendendo. E não era a primeira vez que eu, tipo, chamava isso, tipo, por que tu nunca quer uma videochamada, nem nada e tudo mais? E ele sempre vinha com essa e a gente sempre terminava e voltava porque o trouxa pedia desculpa. E ele chegou e começou a dizer não, que ele queria terminar, que eu não confiava nele, não sei o que. E eu, pelo amor de Deus, desculpa. E daí eu não... isso ficou assim. E aí ele disse que ele me perdoava, mas que ele ia ter que voltar pra aeronáutica e tudo mais. E aí no fim ele se sumiu até o mês de setembro. No mês de setembro eu já tava um pouco mais engajada na minha religião. Eu ainda não tinha entrado, mas eu já tava um pouco mais engajada nela. E eu tinha jogado com o meu pai de santo, agora meu atual pai de santo. E pensa num cara muito bom. Pensa num cara muito bom. É o meu pai de santo. Eu não tô falando isso por quem é meu pai de santo, é por quem é bom mesmo. Eu fui jogar com ele, fazer algumas perguntas pra ele em relação a algumas coisas e tudo mais, porque a minha mãe disse assim, vai lá jogar com ele, vai lá, joga com ele, vê o que dá. E eu tava curiosa pra jogar com ele, porque eu tava pensando em entrar pra religião já naquela época, só que eu não contei nada pra ninguém. E eu queria saber minhas cabeças, queria saber qual era o meu pai na nação e qual era o meu pai na Umbanda. E ele disse que, sim, pelas cartas, pelos búzios, não dava pra ter certeza se era, dava pra ter uma dedução, mas não era que aquilo ali ia ser, até porque eu era crua e tudo mais. Isso eu vou explicar num outro vídeo que eu vou fazer de religião e tal e tudo mais, tá? Não me peçam pra trazer ele, porque eu não sei se ele vem, tá? Eu não sei se ele viria pra um vídeo desse. Aí eu sei o seguinte, que daí eu tava jogando com ele e ele perguntou se eu tava namorando. Eu disse pra ele que eu tava meio enrolada num relacionamento meio estranho. E ele, como assim? Aí eu disse pra ele, uma pessoa aí que eu conheci e tal. Aí ele, tudo bem, então você me contar, tipo, da história dele. Pensa no nome dele, que eu vou jogar pra ti sobre essa pessoa. E eu disse assim, tá. Ele jogou. E depois que ele jogou, ele olhou na minha cara. E ele falou assim, essa pessoa tá tentando te enganar. Eu não sei qual é o objetivo dela fazendo isso. Eu não sei o que ela ganha fazendo isso. Mas ela quer te enganar.